Você já parou para pensar por que algumas pessoas oram, jejuam, dizimam fielmente, mas parece que existe uma parede invisível impedindo a prosperidade de chegar até elas? Amados irmãos, hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Existe um espírito maligno operando nas sombras, travando suas portas de abundância, e vou mostrar como o jejum de 21 dias pode expor e destruir essa força demoníaca que mantém você na escassez. O que vou revelar nos próximos minutos não é teoria religiosa morta, mas uma verdade espiritual que experimentei na Coreia do Sul, quando vi multidões saindo da miséria absoluta para a prosperidade sobrenatural. Há portas financeiras que somente se abrem quando você coloca seu corpo em jejum prolongado e sua alma em guerra de oração. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir vai abalar as estruturas da sua compreensão espiritual. Inscreva-se agora no canal. Você está ajudando não apenas a mim, mas a milhares de pessoas que estão sedentas. Nossa meta é chegar aos 30 mil inscritos, e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos juntos essa marca histórica. Deixe eu começar com uma história que mudou minha percepção sobre batalha espiritual e finanças. Era o ano de 1972, quando uma mulher chamada Sun Ja chegou à nossa igreja em Seul completamente destroçada. Ela tinha perdido tudo. O marido havia abandonado a família, levando todas as economias, e ela ficou com 3 filhos pequenos e dívidas que pareciam montanhas impossíveis de escalar. Seus olhos estavam fundos, apagados como carvão molhado, e suas mãos tremiam como folhas secas ao vento quando ela segurou as minhas e sussurrou com a voz quebrada: Pastor Cho, oro todos os dias. Mas parece que minhas orações batem no teto e voltam. O que está errado comigo? Olhei para aquela mulher e o Espírito Santo me revelou algo poderoso naquele instante. Não era falta de fé. Não era pecado oculto. Era uma força demoníaca ancestral, um principado de pobreza que havia sido herdado através de gerações na família dela, mantendo todos presos em correntes invisíveis de escassez. E disse a ela com autoridade: Irmã, você vai fazer um jejum de 21 dias, e vamos quebrar esse espírito que mantém suas finanças amarradas. Mas espere, antes de eu continuar essa história, você precisa entender o que a Bíblia revela sobre esses espíritos que bloqueiam bênçãos. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, está escrito que o anjo disse a Daniel: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Você compreende o que isso significa? Havia um príncipe demoníaco, uma força espiritual poderosa, bloqueando a resposta de Deus para Daniel. E foi necessário exatamente 21 dias de jejum e oração persistente para que aquele bloqueio fosse rompido e o anjo conseguisse trazer a revelação e a bênção. Esse mesmo princípio se aplica às suas finanças hoje. Existe um príncipe da pobreza, um espírito territorial de escassez operando sobre sua vida, sua família, seu trabalho. E ele não vai sair com uma oração rápida de 5 minutos antes de dormir. Volto à história de Sun Ja. Ela começou o jejum de 21 dias, tomando apenas água, e nos primeiros 3 dias a vi lutando como nunca havia visto alguém lutar. Ela me disse: Pastor, meu corpo grita por comida, mas algo mais forte está gritando dentro de mim. É uma raiva, uma revolta que nunca senti antes, como se algo estivesse sendo arrancado das profundezas da minha alma. Expliquei a ela: Isso é o espírito de pobreza sendo exposto. Quando você jejua, está acendendo luz nas cavernas escuras do mundo espiritual, e os demônios odeiam a luz. No 7º dia do jejum, algo extraordinário aconteceu. Sun Ja estava orando na montanha de oração às 5 horas da manhã, quando, de repente, ela teve uma visão clara como cristal. Ela viu sua avó fazendo pactos com feiticeiros, oferecendo dinheiro para espíritos em troca de proteção, e naquele momento uma maldição geracional de empobrecimento foi estabelecida sobre a linhagem familiar. Ela começou a chorar incontrolavelmente, sentindo no peito o peso de gerações presas na miséria, e ali mesmo, com a voz rouca de tanto clamar, ela quebrou aquela maldição em nome de Jesus Cristo.
Se você está me ouvindo agora e sente que trabalha, mas o dinheiro escorre pelos dedos como areia, escreva amém nos comentários. Isso é confirmação de que Deus está falando com você através desta mensagem. No 14º dia do jejum de Sun Já, quando seu corpo já estava fraco, mas seu espírito queimava como fogo, ela recebeu uma ligação inesperada. Era um advogado informando que um tio distante havia falecido e deixado uma herança substancial para ela. Dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas e ainda abrir um pequeno negócio. Mas o mais impressionante aconteceu no 21º dia. Ela estava finalizando o jejum com gratidão, quando o ex-marido apareceu na porta dela, chorando como criança, pedindo perdão e devolvendo todo o dinheiro que havia roubado com juros. Ele disse que durante 3 semanas não conseguiu ter paz, como se fosse atormentado dia e noite, até que decidiu restituir tudo. Isso não foi coincidência. Foi guerra espiritual vencida através do jejum prolongado. O espírito que travava as finanças dela foi exposto, confrontado e expulso. E nos anos seguintes, Sun Já prosperou de forma sobrenatural, construiu um negócio de sucesso e se tornou uma das maiores doadoras da nossa igreja, abençoando viúvas e órfãos com generosidade abundante. Agora, deixa eu te explicar por que especificamente o jejum de 21 dias tem esse poder devastador contra principados financeiros. Primeiro, você precisa entender que existem níveis de autoridade demoníaca. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem espíritos que saem com uma simples ordem, mas há castas superiores, príncipes e principados territoriais que governam sobre regiões, famílias e áreas específicas da vida. E a área financeira é uma das mais vigiadas pelo inferno. Por que o inimigo se preocupa tanto com suas finanças? Porque dinheiro é poder terreno. Com dinheiro você pode expandir o reino de Deus, pode alimentar famintos, pode construir igrejas, pode sustentar missionários, pode libertar escravos. O diabo sabe que um cristão próspero é perigoso para as trevas. Por isso ele coloca guardas, sentinelas demoníacas, sobre as portas da abundância na vida dos filhos de Deus. O jejum de 21 dias funciona como uma bomba espiritual de limpeza profunda. Nos primeiros 3 dias, seu corpo se rebela, grita, exige comida. Mas algo está acontecendo no invisível. Você está servindo um aviso aos principados. Estou disposto a morrer por essa bênção. Estou disposto a sacrificar meu conforto físico para ver a glória de Deus manifestada. No 4º ao 7º dia, seu corpo entra em cetose. Começa a queimar gordura acumulada. E espiritualmente você entra numa dimensão mais profunda de percepção. Coisas ocultas começam a ser reveladas. Maldições geracionais sobem à superfície. Pactos demoníacos são expostos à luz. Do 8º ao 14º dia, há uma batalha feroz no mundo espiritual. Você vai sentir desânimo tentando te derrubar. Vai sentir vontades absurdas de desistir. Vozes vão sussurrar em sua mente. Isso não está funcionando. Deus não se importa com você. Você é um fracasso. Essas são as últimas cartadas desesperadas do inimigo, porque ele sabe que está perdendo terreno. É nessa fase que você precisa dobrar os joelhos e declarar com ousadia: não vou parar até ver a manifestação da promessa. Principados e potestades, vocês vão cair diante do nome de Jesus. E do 15º ao 21º dia, acontece a grande virada. Os céus começam a se abrir como cortinas rasgadas. Anjos são liberados com respostas. Portas que estavam trancadas começam a ranger e se abrir. Oportunidades surgem do nada. Pessoas que te devem começam a lembrar e a pagar. Ideias de negócios brotam em sua mente como sementes que estavam enterradas esperando a estação certa. Esse é o poder do jejum prolongado. Outra história que preciso compartilhar é de um empresário chamado Kim. Ele tinha uma pequena fábrica de tecidos que estava à beira da falência em 1983. Credores batiam na porta diariamente. Funcionários estavam sem receber salários há 2 meses. A esposa dele implorava para que ele desistisse e fechasse tudo.
Mas algo dentro dele não permitia. Ele me procurou desesperado, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse: Pastor, eu oro, jejuo um dia por semana, dou ofertas, mas é como se houvesse um buraco no meu bolso. Tudo que entra sai imediatamente. Onde está Deus? Eu olhei para ele e senti o Senhor me dizer: esse homem precisa fazer guerra no alto nível espiritual. Eu expliquei a ele sobre o jejum de 21 dias e a batalha contra principados financeiros. Ele aceitou o desafio, mas com uma decisão radical. Ele jejuaria apenas água, sem sequer sucos ou chás. Apenas água pura durante 21 dias consecutivos. No 5º dia de jejum, Kim teve um sonho perturbador. Ele viu um demônio enorme sentado em cima da sua fábrica, com correntes nas mãos amarrando todas as portas e janelas. O demônio ria zombeteiramente e dizia: esta empresa é minha. Eu coloquei maldição sobre ela quando o antigo dono fez rituais de feitiçaria aqui para prosperar. Kim acordou assustado, mas agora ele sabia contra o que estava lutando. Ele foi até a fábrica naquele mesmo dia, ainda em jejum, e clamou em voz alta durante horas, quebrando toda a maldição, todo pacto demoníaco feito naquele lugar, consagrando cada centímetro quadrado ao Senhor Jesus Cristo. No 12º dia, um milagre começou a se desenrolar. Um exportador japonês que nunca tinha ouvido falar da fábrica de Kim ligou dizendo que alguém havia recomendado os tecidos dele e queria fazer um pedido enorme, com pagamento adiantado. Kim quase desmaiou ao ouvir o valor. Era exatamente 3 vezes o montante que ele devia aos credores. Mas ele não parou o jejum. Ele continuou até completar os 21 dias, porque sabia que a batalha ainda não havia terminado. Quando Kim finalmente quebrou o jejum no 21º dia, com um caldo de legumes que sua esposa preparou com lágrimas de gratidão, ele recebeu outra ligação. Era um investidor oferecendo sociedade na empresa e capital para a expansão. Em menos de 6 meses, a fábrica que estava falida se tornou uma das mais prósperas da região. E Kim me disse algo que nunca esqueci. Pastor, durante aqueles 21 dias eu morri para mim mesmo. Eu vi minha ganância, meu orgulho, minha autossuficiência sendo queimados no altar do jejum. Deus não apenas libertou minhas finanças, Ele libertou meu coração da idolatria ao dinheiro. Aguarde, porque há algo crucial que preciso te ensinar sobre como fazer esse jejum corretamente. Não é simplesmente parar de comer e esperar que Deus faça mágica. Há princípios espirituais específicos que precisam ser aplicados. Primeiro, consagração. Antes de começar o jejum de 21 dias, você precisa separar um tempo para buscar a direção do Espírito Santo. Pergunte a Deus: Senhor, este é o tempo certo? Há algo específico que tu queres que eu busque durante estes dias? Anote as revelações que você receber. Declare em voz alta: eu consagro estes 21 dias para a guerra espiritual contra todo espírito de pobreza, escassez e bloqueio financeiro sobre minha vida e família. Segundo, tipo de jejum. Para quebrar principados financeiros, eu recomendo o jejum total com água, seguindo o modelo de Daniel. Você pode tomar água pura à vontade, mas nada de alimentos sólidos. Se você tiver condições de saúde que impedem jejum total, consulte um médico e considere o jejum de Daniel. Apenas vegetais e água, sem carnes, doces, pães ou alimentos processados. O importante é que seja um sacrifício real, algo que seu corpo sinta, porque é esse desconforto físico que sinaliza seriedade espiritual. Terceiro, oração estratégica. Durante os 21 dias, você precisa orar no mínimo 3 vezes ao dia, de manhã cedo, ao meio-dia e à noite. Não orações decoradas e mortas, mas clamor do coração. Declare as promessas de Deus sobre suas finanças. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11 prometem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quarto, guerra espiritual direta. Você precisa confrontar verbalmente os espíritos de pobreza. Não tenha medo de falar em voz alta. Espírito de escassez, eu te repreendo em nome de Jesus. Principado de miséria que opera sobre minha família há gerações, eu quebro tua autoridade através do sangue do Cordeiro. Todo espírito que desvia minhas oportunidades, que fecha portas de emprego, que causa prejuízos e roubos, eu te amarro e te expulso agora. Isso não é loucura, é guerra espiritual bíblica. Quinto, jejum de redes sociais e distrações. Durante esses 21 dias, corte tudo que distrai sua mente. Televisão, redes sociais, conversas fúteis, entretenimento mundano, tudo isso precisa ser sacrificado também. Seu jejum não pode ser apenas de comida. Precisa ser de tudo que alimenta a carne e enfraquece o espírito. Substitua o tempo de televisão por leitura da palavra. Substitua redes sociais por adoração e louvor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta revelação. Há pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, que estão presas na escassez e não sabem que a chave da libertação está no jejum prolongado. Agora, deixa eu te falar sobre os ataques que virão durante o jejum. O inimigo não vai ficar parado vendo você destruir o império dele sobre suas finanças. Nos primeiros dias, você vai sentir uma fome exagerada, desproporcional. Sua mente vai ficar obcecada com comida. Você vai sonhar com banquetes. Vai sentir cheiros de comida por toda parte. Isso é ataque demoníaco tentando te fazer desistir. Combata com louvor. Quando a fome apertar, coloque músicas de adoração e comece a exaltar o nome de Jesus. A presença de Deus expulsa a opressão. Outra tática do inimigo é trazer desânimo profundo. Lá pelo 10º dia, quando seu corpo está fraco, pensamentos vão assaltar sua mente. Isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. Deus não vai responder mesmo. Esses pensamentos são dardos inflamados do maligno. Combata com confissão da palavra. Abra sua boca e declare: eu sou mais que vencedor através de Cristo. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. A palavra falada é espada que corta mentiras demoníacas. Também virão distrações. De repente, emergências aparecerão do nada. Problemas na família, conflitos no trabalho, necessidades urgentes que parecem exigir sua atenção total. Muitas vezes isso é estratégia demoníaca para te tirar do foco. Ore sobre cada situação, mas não abandone o jejum. Lembre-se, você está em guerra e guerreiros não desertam no meio da batalha. Há também ataques físicos, dores de cabeça, tontura, fraqueza extrema. Algumas dessas coisas são naturais do processo de desintoxicação corporal, mas algumas são opressões espirituais. Aprenda a discernir. Se for apenas fraqueza física normal, descanse mais, beba água, ore sentado. Mas se for opressão, aquela sensação de peso, angústia, aperto no peito, repreenda em nome de Jesus e continue firme. A terceira história que quero compartilhar é de uma missionária chamada Grace, que trabalhava comigo na igreja. Ela tinha um chamado poderoso para evangelismo, mas vivia com dificuldades financeiras constantes. Mal conseguia pagar o aluguel. Dependia de doações para sobreviver. E o pior, ela começou a desenvolver um pensamento teológico distorcido, acreditando que pobreza era sinônimo de santidade, que Deus queria que ela fosse pobre para ser mais santa. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo planta na mente dos servos de Deus. Eu chamei Grace e disse a ela com firmeza: irmã, você está confundindo humildade com miséria. Jesus não era miserável. Ele tinha uma bolsa de dinheiro, tinha sustentadores, usava túnica de qualidade que os soldados sortearam em vez de rasgar. Paulo falava sobre saber viver em abundância e em escassez, não apenas em escassez.
Deus quer que você prospere para que a obra do reino seja financiada. Ela resistiu no começo, mas aceitou fazer o jejum de 21 dias, especificamente para quebrar essa mentalidade de pobreza. Durante o jejum de Grace, algo impressionante aconteceu. No 10º dia, ela estava lendo a 3ª epístola de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E de repente foi como se escamas caíssem dos olhos dela. Ela percebeu que Deus deseja prosperidade integral, espírito, alma, corpo e finanças. Ela começou a chorar e a pedir perdão por ter limitado Deus com teologia de pobreza. Nos dias seguintes do jejum, revelações poderosas inundaram a mente de Grace. Deus mostrou a ela ideias criativas de levantar fundos para missões, estratégias de parcerias com empresários, visões de conferências que ela poderia organizar. E quando ela completou os 21 dias, uma transformação radical havia acontecido não apenas em sua mente, mas em sua realidade financeira. Em 3 meses, ela recebeu propostas de sustento missionário que triplicaram sua renda. Em 6 meses, ela estava organizando a primeira conferência missionária autossustentável. Em 1 ano, ela havia se tornado referência em missões prósperas, ensinando outros missionários a não viverem de migalhas, mas na abundância que Deus deseja dar. Isso me leva a um ponto crucial. O jejum de 21 dias não é manipulação de Deus. Não é uma fórmula mágica onde você coloca as moedas e Deus é obrigado a te dar prosperidade. É um processo de alinhamento. Quando você jejua e ora por 21 dias, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, você quebra a autoridade demoníaca sobre suas finanças. Segundo, você limpa sua mente de mentalidades erradas sobre dinheiro. Terceiro, você se posiciona para receber a sabedoria de Deus sobre como prosperar de forma legítima e santa. Curta este vídeo se Deus está falando com você através desta mensagem. Seu clique simples pode fazer este ensinamento alcançar milhares de pessoas que estão presas em prisões financeiras. Agora, vou te ensinar como encerrar corretamente o jejum de 21 dias. Porque isso é tão importante quanto o jejum em si. No 21º dia, ao completar o período, não saia comendo de tudo. Seu estômago está sensível. Quebre o jejum com um caldo leve de legumes, sem sal ou temperos fortes. Coma devagar, agradecendo a Deus por cada gole. Esse é um momento sagrado de celebração. Depois de quebrar o jejum com o caldo, passe as próximas 48 horas reintroduzindo alimentos gradualmente. Frutas leves, vegetais cozidos, grãos. Só no 3º dia volte a comer proteínas animais. Isso não é apenas sabedoria médica, é sabedoria espiritual. Você passou 21 dias se purificando. Não contamine o corpo imediatamente com excessos. E o mais importante, após o jejum, continue vigilante. O inimigo vai tentar recuperar o terreno que perdeu. Ele vai mandar tentações financeiras, ofertas de dinheiro fácil, esquemas duvidosos, oportunidades que parecem boas, mas não vêm de Deus. Você precisa ter discernimento. Nem toda oportunidade financeira que aparece depois do jejum vem do céu. Teste tudo. Ore sobre tudo. Busque conselho de líderes espirituais maduros. Uma última advertência crucial. Quando a prosperidade começar a fluir após o jejum, e ela vai fluir se você fez tudo corretamente, não deixe que o dinheiro se torne seu Deus. Essa é a armadilha final do inimigo. Ele não conseguiu te manter na pobreza, então vai tentar te destruir através da riqueza mal administrada. Estabeleça princípios firmes desde o início. Dízimo e ofertas são inegociáveis. Generosidade com os pobres é obrigatória. Investimento no reino é prioridade. Economias e planejamento são sabedoria. Luxo excessivo e ostentação são carnalidade. Vi isso acontecer com um homem chamado Park. Ele fez o jejum de 21 dias, quebrou principados de pobreza sobre sua vida e em menos de 2 anos se tornou milionário através de negócios prósperos. Mas ele se esqueceu de onde veio. Parou de dizimar. Comprou carros caríssimos, casa luxuosa, começou a frequentar círculos de pessoas materialistas. E em 5 anos,
Ele havia perdido tudo novamente. Quando ele voltou à igreja quebrado e humilhado, eu disse a ele: irmão, Deus te deu riqueza para ser mordomo, não dono. Você se tornou dono e Deus teve que te desapropriar. Não cometa esse erro. Quando Deus abrir as comportas da abundância sobre você após o jejum, lembre-se, tudo pertence a Ele. Você é apenas administrador temporário. Use a fartura para expandir o reino, para abençoar vidas, para financiar missões, para socorrer necessitados. Essa é a prosperidade que permanece, a riqueza que não se corrompe. Então, recapitulando tudo que compartilhei, o jejum de 21 dias é uma arma devastadora contra principados financeiros. Ele expõe espíritos ocultos de pobreza, quebra maldições geracionais, limpa mentalidades erradas, posiciona você para receber sabedoria divina e abre portas sobrenaturais de abundância. Mas exige sacrifício real, consagração verdadeira, oração fervorosa, guerra espiritual ousada e administração sábia das bênçãos que virão. Se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo está te convocando para esta jornada. Não ignore este chamado. Há um tempo determinado por Deus para a sua libertação financeira, e pode ser que este seja o tempo. Marque uma data. Consagre os 21 dias. Prepare sua casa, avise sua família, organize seu trabalho e lance-se nesta guerra espiritual com tudo que você tem. Nos próximos 21 dias, céus vão se rasgar sobre você. Anjos vão ser liberados com respostas. Portas vão ranger e se abrir. Oportunidades vão brotar como flores após a chuva. Mas, acima de tudo, você vai conhecer a Deus de uma forma que nunca conheceu. Porque o jejum não é apenas sobre receber bênçãos, é sobre encontro íntimo com o doador de todas as bênçãos. A sua contribuição é semente. Plante com amor, clicando no botão agradecer. E nos ajude a alcançar mais vidas. Cada oferta que você semeia neste ministério retorna para você em multiplicação, porque estamos juntos, expandindo o reino de Deus, através destes ensinamentos que libertam cativos e destroem prisões espirituais. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que multiplica e prospera, abra sobre você as janelas do céu. Que todo espírito de pobreza seja quebrado agora em nome de Jesus. Que principados de escassez caiam derrotados diante da sua obediência ao jejum. Que rios de abundância fluam em sua direção. Que você prospere em todas as áreas, espírito, alma, corpo e finanças. E que sua prosperidade se torne testemunho vivo do poder de Deus, inspirando multidões a buscarem o Senhor com toda a intensidade. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.